Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre como escolher de forma correta o seu candidato a prefeito e a vereador nessas eleições municipais. Para isso, vamos conversar com o professor de Sociologia da Universidade de Sorocaba, Dr. Rogério de Souza Silva. Professor Dr. Rogério, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O senhor já teve a presença conosco aqui, o programa foi muito bem avaliado pela sua forma de falar. Inclusive, podemos já comemorar o seu doutorado, que foi recentemente. Vamos falar um pouquinho da sua formação, para que o nosso telespectador saiba do perfil do nosso entrevistado. Eu queria agradecer, Fernando, mais uma vez pela oportunidade de expor aqui minhas ideias e agradecer por você ter mencionado que eu acabei de defender meu doutorado, né? E eu sou mestre em Sociologia e agora também doutor em Sociologia pela Unicamp. Professor, com relação à situação dos vereadores, se a gente for pegar pela semântica da palavra, vereador deriva do verbo verear, que significa administrar, reger, governar. Sua função é representar o povo. Quais são as dicas para escolher um bom candidato a vereador? Inclusive, vamos pegar só uma questão de número para você ver a oferta. Você que está nos acompanhando em Sorocaba, sabe que a cidade tem 447 candidatos disputando 20 vagas. Isso está sendo quase tão concorrido quanto um vestibular da USP. Então, como que eu faço para escolher entre toda esta demanda de candidatos, qual é aquele que de fato tem a melhor plataforma, tem o melhor discurso, ou mais do que isso, ele vai me representar na Câmara de Vereadores? Primeiramente, o eleitor tem que lembrar que o cargo de vereador é um cargo muito importante. Ele não pode menosprezar o processo eleitoral, ele não pode desprezar a democracia e a escolha dos seus representantes. Ele pode até ter uma visão negativa sobre a política, uma visão negativa sobre os nossos parlamentares, mas ele tem que ter na cabeça que a política faz parte da vida. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: você comprou uma casa, tá? E sua casa tem um porão. Tá? Você ficou 1 ano, 5 anos, 10 anos e você nunca foi mexer nesse porão. O que acaba acontecendo? Tá? Nesse porão junta-se ratos, baratas e a estrutura da casa pode ser danificada. Então eu costumo dizer o seguinte: mesmo que você não goste da política, a política faz parte da nossa vida. E volta e meia você tem que ir no campo da política e verificar o que está acontecendo. Afinal, é o político, é o parlamentar e, neste caso, é o vereador que vai ser determinante para a pavimentação da sua rua ou a fiscalização se o poder local, se a prefeitura pavimentou sua rua, a iluminação da sua rua. Então, o eleitorado precisa prestar atenção nisso. Tá? Precisa lembrar que a política é importante, mesmo a política, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Mesmo a política estando passando por um momento difícil no mundo, não é só no Brasil, ele precisa prestar atenção na política. Eu recomendo para escolher um vereador, ou seja, eleição municipal, ele conhecer um pouco a trajetória de vida desse vereador. Tá? Ele nasceu aqui na cidade? Ele veio de fora? Há quanto tempo ele mora na cidade? Que bairro ele reside? Tá? É uma pessoa que desenvolve trabalho para a comunidade? Tá? Quem é essa pessoa? Isso é muito importante. Ah, mas essas informações, professor, é difícil de ser obtida? Não, quando nós falamos de eleição municipal. Porque normalmente ele mora em um bairro X e você sempre conhece alguém daquele bairro. Tá? Então, se você conhece alguém daquele bairro, vai perguntar: quem é essa pessoa? Essa pessoa já desenvolveu algum trabalho, não desenvolveu algum trabalho? Isso é muito importante, tá? Conhecer a trajetória de vida dessa pessoa. Por quê? Essa pessoa, esse candidato, vai colocar várias coisas no papel. Mas o papel, Fernando, ele aceita qualquer coisa. O papel não reclama, o papel não xinga. Então ele pode colocar ideias maravilhosas em um panfleto. Tá? Que você tem que analisar também, tem que analisar o panfleto para ver se aquilo que ele está propondo tem a ver com a realidade do seu município. Esdrúxulo já, o que ele coloca já é um absurdo, já é uma bobagem. Se ele diz coisas ali que eu estou vendo que é impossível de realizar, aí eu já devo eliminar. Não dá. Tá? Tem que lembrar que o papel
do legislador, o nome já está dizendo, um legislador, criar leis, tá? E especialmente fiscalizar o executivo. Eu vejo alguns candidatos a vereador, a vereança, tá? Eles propondo práticas típicas do executivo. Eu acho que eles estão se candidatando a algo errado. Eles deveriam se candidatar a prefeito, ou no mínimo, tá na base de um prefeito para pleitear uma secretaria ou um departamento, tá? Porque o papel do vereador é fiscalizar o executivo. Além disso, sugerir também ao executivo algo que não cabe a ele, mas ele pode sugerir uma medida aqui, uma medida ali, representar o povo, isso é muito importante, e além de criar leis para a cidade. Vamos dar um exemplo, professor, até para a gente entender. Se, por exemplo, ele coloca lá, o candidato X, Y, Z, ou candidata, coloca lá, vou criar uma lei onde vai existir na cidade um hospital municipal, que é uma discussão que está sendo em Sorocaba muito grande, a construção de um hospital público municipal. Ele pode criar a lei para criar esse hospital público municipal, o vereador, mas ele não pode colocar lá, vou construir o hospital público municipal, é isso? Isso, até a lei é questionável pelo seguinte, Fernando, ele está criando uma dívida ou ele está criando um pagamento, um valor que vai para o gerar poder. despesa. É isso mesmo, está criando uma despesa para o Poder Executivo, tá? E não está explicando de onde vai sair esse dinheiro. Então, não cabe isso. Tá? Ele pode sugerir a criação de um hospital ou, pegando isso que você falou, tá? Que eu vejo poucos vereadores fazendo isso. Né? Que é buscar recurso federal e buscar recurso estadual. Tá? O vereador, ele tem assessores, ele tem um assessor jurídico, ele tem um assessor político, na Câmara tem normalmente assessores, ele pode recorrer ao deputado federal, que ele conhece, que é do partido dele, ao deputado estadual, para fazer o quê? Para buscar recursos para viabilizar a implantação de um hospital público. Claro que um hospital é um pouco complicado porque é muito oneroso, é muito gasto, tá? Mas ele pode, por exemplo, pleitear um projeto, tá, junto a um deputado, lembrar que um deputado federal tem mais de 10 milhões de emendas parlamentares para destinar para as cidades de apoio, tá? Mais de 10 milhões, e o estadual, se eu não me engano, é entre 2 e 4 milhões. Então, é uma verba significativa, ele deve fazer isso. Agora, ele dizer que vai fazer isso, vai construir o hospital, vai construir uma pista de Cooper, uma quadra poliesportiva, ele pode sugerir para o prefeito. Ou ele pode fazer o seguinte, alguns projetos federais, ele, enquanto vereador, tá, elaborar um projeto ou fazer intermediação entre, tá, um deputado federal ou mesmo o governo federal e o poder local. O que me incomoda é o seguinte, a eleição está aí, a gente está disputando, você veste uma camisa aqui, veste outra camisa ali, a rivalidade é algo comum, é um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras, só que acabou a eleição, a gente tem que pensar na cidade. E eu vejo alguns vereadores se esquecerem disso. Então, eles ficam o tempo inteiro, os 4 anos, batendo na tecla que o executivo não faz isso, que o executivo não faz aquilo, e você não vê essa pessoa contribuindo de fato para a cidade. Uma maneira de contribuir é buscar verbas junto com sua base de apoio, junto com seus deputados. Tá? Em alguns municípios da região aqui, eu vi isso. Eu vi alguns vereadores, mesmo sendo da oposição, entrando em contato com os seus deputados e trazendo verba, tá, para o seu município, mesmo sendo da oposição. Tá? Isso é importante. O professor Dr. Rogério de Souza Silva é sociólogo, está conversando conosco a respeito das eleições municipais. Trocar o vereador. Eu votei no candidato A, lembro de quem eu votei nas últimas eleições, porém, nesta eleição eu quero trocar. Eu vou escolher um outro candidato, um novo vereador, um candidato que não trabalhou ainda na Câmara, não teve um cargo eletivo, eu vou escolher esse para dar uma chance. É uma boa coisa, ou, de repente, eu gostei muito do trabalho desse vereador que, de repente, está há 1, 2, 3 mandatos lá na Câmara Municipal. O senhor tem uma dica de
da importância da renovação ou manter os bons vereadores também é um bom sinal. Agora, a preocupação é se também você não está buscando nesse vereador, vou deixar uma pergunta muito ampla, muito aberta para o doutor Rogério responder, não foi atrás de assistencialismo, o que muitas vezes acaba acontecendo. Sorocaba teve uma denúncia muito séria, até uma reportagem da TVT mostrou isso, onde os vereadores faziam encaminhamentos para atendimento nos hospitais públicos da cidade. Passavam na frente os seus eleitores. E com câmera escondida, a reportagem mostrou que eles faziam esse encaminhamento, ligavam, mandavam marcar, então alguns tinham esse privilégio de fazer isso. Bom, isso é assistencialismo, como você vai buscar uma cesta básica, vai pedir um documento na Câmara Municipal. Devo reeleger um vereador ou devo renovar a Câmara? Como a política brasileira e o político é muito mal visto, ou está sendo muito mal visto, uma tendência, Fernando, é renovar. Tá? Então, todo ano o que nós vemos? Tá? Uma renovação significativa. Em algumas câmaras municipais, tá? Nós encontramos quase 40% de renovação, quase 40%. É um número significativo. Tá? Sobre um vereador que você escolheu e que você está em dúvida se vai novamente depositar seu voto nele ou não, eu sugiro o seguinte, tá? Ele teve 4 anos para mostrar o seu trabalho, tá? Mas como você fica sabendo se ele fez um bom trabalho ou não? Hoje em dia, com a internet, isso está mais fácil. Entrar no site da Câmara, muitas pessoas têm acesso, não todas, mas muitas têm, e dar uma olhada nos projetos de lei que ele elaborou, inclusive é uma das funções dele, tá? A atuação dele na cidade. Mas a dica que eu costumo dar para alguém que já foi vereador é o seguinte, tá? Nós estamos aqui na cidade de Sorocaba, uma cidade de médio porte, tá? Mais de 600 mil habitantes, em torno de 600 mil habitantes, e uma imprensa bastante sofisticada, jornais, TV. Se durante 4 anos você não ouviu falar daquele vereador, ele não fez um bom trabalho. Mas ele não fez um bom trabalho porque ele não teve espaço na imprensa. Ele deveria ter uma assessoria para produzir pelo menos um jornal próprio ou um site, divulgar. Você tem que ouvir falar daquele vereador e ouvir coisas positivas, é óbvio. Agora, aquele vereador que você só ouve de 4 em 4 anos, tá? Você só ouve falar dele quando ele vem pedir voto, tem alguma coisa errada. Então, se você, caro eleitor, votou em alguém e esse alguém desapareceu, foi eleito e desapareceu e só está voltando agora, tem um problema. Eu sugiro o seguinte, renove o voto. E para renovar, levar em conta, tá, a trajetória da pessoa e as propostas dessa pessoa, especialmente através dos panfletos, dos santinhos que ele entrega. Outra coisa muito importante também é o seguinte, Fernando, hoje em dia, tá, o cargo de vereador tornou-se um cargo financeiramente interessante. Aqui em Sorocaba, se eu me recordo, o salário do vereador é de R$ 8.400. Vamos ser realistas, neste país, quem ganha um salário como este? Pouquíssimas pessoas. Então, por conta disso... em tese, até para grosso modo, a população vai imaginar, ou aquele candidato vai imaginar, que R$ 8.000 de salário para trabalhar 2 dias por semana. Isso, sem falar isso, tá? E aí o que acontece? Pouquíssimos brasileiros ganham isso. Então, muitas pessoas acabam se candidatando a convite de um coordenador de campanha, de um correligionário mais experiente, coisa e tal, tá? Acaba se candidatando mais por conta do salário. E aí você vai pegar a trajetória dessa pessoa, você vai pegar a história de vida dessa pessoa. Essa pessoa nunca desenvolveu um trabalho para a comunidade, essa pessoa não tem espírito público. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, além de analisar a plataforma, o projeto dessa pessoa, nós precisamos prestar atenção quem é essa pessoa. Isso é muito sério. Ela vai ficar 4 anos ali. O orçamento da minha cidade vai depender do trabalho dela e mais da índole dessa pessoa. Então, isso é significativo. Sobre o que você falou dos vereadores desenvolverem trabalhos assistencialistas. Em cidades de médio porte e nas pequenas, as câmaras têm um poder muito pequeno mesmo. Em cidades maiores, como São Paulo, as câmaras são mais desenvolvidas, tem recurso, o vereador ele tem uma maior estrutura, ele consegue desenvolver muita coisa. Agora, nos municípios não. E aí o que acontece no município?
quase sempre o vereador é eleito e ele, que era de oposição ao prefeito, foi eleito por outro partido. Como ele sabe que parte da população, não todo mundo, mas parte da população exige que o vereador também desenvolva um trabalho assistencialista, ele acaba se juntando, apoiando a base do prefeito. Tá? E com isso ele consegue algumas facilidades, como por exemplo, ambulância que você citou, vaga em hospital, tá? Creche, isso e aquilo. E ele acaba fazendo isso. Esse problema, Fernando, não é um problema do vereador aqui de Sorocaba, do vereador de uma cidade aqui na Redondeza, é um problema do Brasil. Tá? Isso é muito comum. O que nós vemos, na verdade, nas nossas câmaras, tá? São braços do executivo. Tá? Não desenvolve um trabalho de fiscalizar o executivo. Na verdade, é aquele local que o executivo não consegue chegar, que o governo municipal, para o telespectador, tá? Que o governo municipal não consegue chegar, não consegue alcançar, o vereador vai lá e realiza. Isso é muito comum, isso é muito triste, que desde a Grécia Antiga, tá, o papel daquelas pessoas que se reuniam na ágora, que se reuniam na praça, era discutir o que o governo estava fazendo e apontar uma possível irregularidade a partir de uma discussão extenuante, apontar soluções. Só que no nosso executivo isso não acontece. E é triste isso para uma cidade de médio porte como Sorocaba, porque em cidades pequenas nós vemos muito isso. Tá? Agora, numa cidade como essa daqui, tá, que tem uma prefeitura bem estruturada, tem um orçamento significativo, tá, um vereador se sujeitar a isso é muito pequeno. Estamos conversando com o professor Dr. Rogério de Souza Silva e daqui a pouco, após o intervalo, o professor Rogério vai continuar dando dicas e orientações como eu devo escolher o melhor vereador para a nossa cidade e como também eu devo analisar as propostas dos candidatos à prefeitura. Voltamos já.